Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa Prova Final, programa realizado na TV Justiça em parceria com a rede LFG de ensino. Meu nome é Alessandro Spielborges, minha matéria é Direito Tributário e no dia de hoje a gente vai falar um pouquinho mais a respeito da série de impostos que possui a União. Exatamente, nós vamos falar sobre os impostos federais. E para versar a respeito dessa matéria, você lembra que o nosso programa é dividido em 3 blocos, né? Ou seja, no primeiro bloco nós temos justamente o tema do dia. Tema do dia de hoje, que você vai conhecer, onde eu vou ter a oportunidade de apresentar um pouquinho mais sobre todos esses impostos federais, todos esses impostos que a União tem condições de instituir e cobrar, desde os impostos incidentes sobre o comércio exterior, passando sobre o imposto de renda, chegando inclusive a um imposto incidente sobre o patrimônio, como o ITR. No segundo bloco, você tem o Pergunte ao Professor. Pergunte ao professor que você está tão acostumado a participar e deve participar mais uma vez. E, aliás, talvez seja justamente no dia de hoje que eu vou responder a sua dúvida a respeito dos impostos federais. E no terceiro e último bloco, nós temos o X da questão. O X da questão, uma parte do programa tão esperada, para que então a gente possa avaliar como esse tema costuma ser exigido em provas, em concursos, inclusive em exame de ordem. Por favor, não saia daí, não é a hora agora, afinal de contas, nosso programa só está começando, prova final. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, IPI, IOF, ITR, imposto sobre grandes fortunas. Esse é o nosso tema do dia, os impostos federais, os temidos impostos federais, onde hoje eu vou falar de uma forma geral a respeito um pouquinho de cada um desses impostos, né? Justamente do imposto de renda, um imposto com bastante incidência, na verdade, em provas e em concursos, mas outros, talvez não tão conhecidos como imposto de renda, mas igualmente incidentes em provas, como o IOF. Tudo bem, esse é o nosso tema do dia, onde então a gente vai verificar as principais características a respeito dos princípios ou eventuais imunidades atinentes aos impostos de competência da União. Para começar a falar a respeito dos impostos federais, eu vou destacar 2 que, na verdade, incidem sobre o mesmo conteúdo econômico, você pode assim dizer, os impostos incidentes sobre o comércio exterior. Que impostos são esses? Quando você pensa em impostos incidentes sobre o comércio exterior, naturalmente você está lembrando do imposto de importação e do imposto de exportação. Bem, comércio exterior, imposto de importação e imposto de exportação. Esses 2 impostos são muito conhecidos também como impostos extrafiscais. E isso por quê? Ora, quando você fala em tributos extrafiscais ou impostos extrafiscais, por exemplo, nesse caso, o imposto de importação como o imposto de exportação, está falando de impostos que têm como principal função regular uma atividade. Exatamente, impostos regulatórios. E o que viriam a ser impostos regulatórios melhor? Como que o imposto de importação e o imposto de exportação se mostram ou se apresentam como impostos regulatórios? Olha, tanto um como o outro, você tem que convir, embora eles abasteçam os cofres públicos federais, imposto de importação e exportação, muito mais o imposto de importação do que o imposto de exportação, você tem que admitir que o grande objetivo desses 2 impostos é regular a balança comercial, a economia do país. Tudo bem, então esses 2 impostos têm como principal função não abastecer os cofres públicos, embora eles arrecadem um bom dinheiro para a União. Mas essa não é a principal função. A principal característica do imposto de importação e do imposto de exportação é uma característica regulatória. E toda vez, meus amigos, que você pensa em característica regulatória, você está lembrando de um tipo de imposto, de uma classificação de impostos, que neste caso é denominado como impostos extrafiscais, tanto o imposto de importação como o imposto de exportação. Olha que interessante, quando você pensa a respeito desses impostos, ou justamente em razão dessa extrafiscalidade, é importante lembrar que, para que isso aconteça, o governo precisa ter maleabilidade. Para trabalhar com esses 2 impostos, com esse objetivo regulatório, o governo ele precisa ter uma flexibilidade em relação a essas 2 exações. O que eu estou querendo dizer com isso?
É simples, essa flexibilidade, essa maleabilidade da qual eu trato aqui, ela pode apresentar, ou pode se apresentar, como uma exceção a princípios. Como assim, exceção a princípios? Pensa, imposto de importação e imposto de exportação. Em relação a esses dois impostos, você imagina, eles devem ser instituídos por lei, como são, sem dúvida nenhuma, não podia ser diferente, mas é interessante notar que, às vezes, o governo ele precisa trabalhar com as alíquotas desses impostos, tanto aumentando como diminuindo. Aí fica claro perceber, se você for, na verdade, acompanhar o seguinte exemplo que eu vou dar. Olha só, imagina um determinado produto que entra em território nacional e um produto, na verdade, um produto estrangeiro, portanto, né, de ótima qualidade, de altíssima qualidade, com alta tecnologia aplicada e por aí vai. Um produto que talvez ainda, naquele momento, não tenha, na verdade, um concorrente à altura aqui em território nacional. E esse produto entra, na verdade, ele é bastante consumido pela população e não tem problema nenhum. Entretanto, não tem um concorrente à altura, como eu bem frisei. Vamos imaginar que nessa situação, os produtores nacionais, eles são compelidos, eles são pressionados, na verdade, a investir em melhoras nesse produto, semelhante aqui, brasileiro. Tudo bem? Então, esses produtores nacionais, eles resolvem, então, investir em tecnologia para melhorar esse produto. Tudo bem? Para melhorar. O que é produzido aqui. O estrangeiro já chega pronto e acabado. O nacional ainda não está no mesmo patamar. Só que para fazer isso, talvez os produtores nacionais precisem de um pouquinho de tempo para conseguir oferecer um produto de boa qualidade para a população. E aí, o que vai acontecer? Imagina nessa situação, então, esses produtores nacionais indo conversar com o governo e diz assim, olha, tudo bem, a gente vai investir em tecnologia, em infraestrutura, e a gente vai ter um produto tão bom quanto o estrangeiro. Entretanto, a população está muito acostumada a comprar esse produto estrangeiro. Aí o governo, ele pode trabalhar com uma política, digamos, protecionista. O governo pode trabalhar com uma política, na verdade, para assegurar a economia, a atividade econômica brasileira. E como que faria isso? Simples. Ele poderia, então, fazer o seguinte, ele poderia proteger esse produto produzido aqui, estimular o produto de consumo, de produção nacional, em detrimento do consumo desse produto vindo do exterior. E como que, na verdade, o governo teria como fazer isso? Qual seria o instrumento utilizado para essa situação? Simples. O governo poderia, então, trabalhar com o imposto de importação, com as alíquotas do imposto de importação. Ou seja, ele quer frear, de certa forma, a entrada desse produto estrangeiro em território nacional. O que vocês acham que o governo faria com as alíquotas desse imposto de importação, nessa situação? Naturalmente, o governo iria o quê? Aumentar a alíquota. Bem, ele iria aumentar. Vou imaginar que essa alíquota está em 1%, aí de repente ele passa para 5%. Você tem que convir comigo, para trazer esse produto do exterior, ele vai ficar um pouquinho mais caro. É um produto de boa qualidade? Sem dúvida nenhuma, mas é um produto que chega com, na verdade, um preço mais alto. A população provavelmente vai dar preferência a qual produto? Se ambos têm uma qualidade semelhante, parecida. Naturalmente, você vai preferir um produto talvez um pouquinho mais barato, mas com a mesma qualidade. Você percebe como a alíquota do imposto de importação pode ser trabalhada? O governo faz o seguinte, ele aumenta a alíquota do imposto de importação para desestimular a entrada desse produto em território nacional, ou então para proteger mais o consumo de produto brasileiro do que de produto estrangeiro. Às vezes, isso precisa ser feito, na verdade, com mais agilidade, né, com mais rapidez. E justamente em razão disso, tanto o imposto de importação como o imposto de exportação, eles acabam representando exceções ao princípio da legalidade. É isso mesmo que vocês ouviram. Imposto de importação e imposto de exportação